Bom, bom dia a todos. Tá, dando continuidade aí à parte de trabalho em equipe, né, revisando aí o que a gente já viu, né, nossa estrutura organizacional, né, das empresas, né, essa estrutura que eu coloco aqui, onde os projetos, então, são a forma, os meios como tu atinge os teus objetivos, né, como a organização atinge os objetivos, né, traça um plano estratégico, né, traça um caminho e através de projetos, né, atinge seus objetivos. Né, temos a nossa bibliografia, né, que nós estamos utilizando. Esse livro aqui vai ser muito importante na parte de trabalho em equipes, tá? O gerenciamento de projetos que disponibilizei ali no AVA, tá? Disponibilizei para vocês esse livro, gerenciamento de projetos, o processo gerencial. Tá? Vão utilizar também o ICB, né? E também o PMBOK, mas esse aqui vai ser a fonte principal assim de leitura, né, de vocês. Tá, pessoal, a gente falou então sobre trabalho em equipe, né? A aula passada nós focamos principalmente, né, em características, né, encontradas em equipes de alto desempenho. Falamos sobre as fases de desenvolvimento de uma equipe, né, fatores que contribuem para o desenvolvimento da equipe, né, e desenvolvendo equipes, qual o caminho, né, para se desenvolver equipes, por onde a gente aborda, né, quais são os tópicos de abordagem aí para desenvolver na questão, quando a gente fala em desenvolvimento das equipes. Tá? E hoje a gente vai tratar um pouco mais especificamente sobre algumas ferramentas aí, né, de trabalho, de avaliação, enfim, né, para trabalho em equipe. Uma delas é a matriz de responsabilidades, que é uma matriz de função, né, que atribui funções, né, a determinadas partes do projeto, né. A gente vai ver como é que ela funciona. E o teste Belbin, que é um teste de perfil comportamental, tá? Autoconhecimento também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas aqui. Vou fazer uma rápida revisão, então, né? Então, na verdade, esses cinco tópicos aqui, né? Eles são os tópicos de abordagem de trabalho em equipe, né? É por aqui que a gente caminha, né? Nesses 5 tópicos aqui. Evidentemente que existem outras ferramentas, né? Que abordam outras questões do trabalho em equipe, mas essas aqui são algumas que a gente tem condições de usar, que a gente pode usar aqui, que é interessante para o nosso trabalho ali do projeto interdisciplinar. Tá? E a abordagem do projeto interdisciplinar, então, pode seguir esse caminho aqui. Né? A abordagem que vocês forem fazer, podem seguir esse caminho aqui. Tá? Vamos lá, então, fazendo uma revisão, né? Características de equipe de alto desempenho. Então, são características, né, que se verificou em equipes que se dão bem, né, em equipes que têm alto desempenho em termos da eficiência, né, na execução de um projeto. Então, se começa a estudar diversas equipes e chega-se a essas características aqui, né, que estão presentes nessas equipes de alto desempenho. Isso serve para nos balizar, né? Para nos balizar, para a gente buscar, né? Observar também essas questões, né? Essas características. Se não há essas características, né? Como formas de repente, tentar buscar essas características, né? Isso também não significa que vá garantir um alto desempenho, né? Na verdade, ela vai te dar essas características, né, estão presentes, não necessariamente, né, até vou mudar um pouquinho, mas não necessariamente que vocês tendo essas características nas equipes, né, significa que essas equipes são de alto desempenho, significa que houve estudando equipes, né, de alto desempenho, essas características apareceram, né, mas óbvio que não é só isso que envolve, né, o alto desempenho dessa equipe.
Fases de desenvolvimento da equipe, então, a gente viu que passa por essas 4 fases, né? Teria uma quinta fase, que é a de solução, né? Mas é uma fase de formação, tempestade, normalização e execução. Então, eu deixei um vídeo ali, que é da Marvel, que é os Avengers, né? Que é um filme baseado nisso, né? Em trabalho em equipe, e aborda o processo, justamente esse processo de formação aqui, muito interessante, muito legal ali. Deixei um vídeo para vocês verem, né, eles tratando dessa abordagem aqui de formação, tempestade, normalização e execução. Tá? Então, ali naquele vídeo fica bem, digamos, apresentado assim, esse processo, essas fases de desenvolvimento. Tá? Falamos delas aqui, né, uma por uma, né, dessas fases de desenvolvimento. Eu acho que essas fases de desenvolvimento é bastante interessante de tu abordar, né? Principalmente quando em projetos como vocês estão lidando ali com, né, com o professor Oberdan, aquele projeto da equipe de manutenção, né, de gestão da manutenção, né? Normalmente estão entrando pessoas novas, assim como no PET, assim como no veículo elétrico, no Aerofurg, no Baja, né? Estão sempre entrando pessoas novas, né? Então, há sempre uma equipe em formação, né? Pessoas ali em formação passando por essas fases, assim, né? Então, é interessante abordar até para as equipes poderem observar esses comportamentos aqui, daqui a pouco se identificar com esses comportamentos, tá? Então, essa é uma parte interessante. Fatores que contribuem para o desenvolvimento da equipe. Aqui sim, né? Aqui são fatores, são tópicos que não necessariamente, tu tendo esses fatores aqui, tu vai conseguir. Não quer dizer que, eu tendo esses fatores aqui, eu vou conseguir sucesso. Mas sim que ele vai me aumentar a probabilidade de ter sucesso, né? Já que o sucesso ou não depende de uma série de variáveis, né? Mas são fatores que ajudam, né? Que contribuem para aumento de probabilidade de dar certo, tá? Também é interessante observar isso aqui, né? Na medida que tu observar isso aqui, comparar com a tua equipe e tentar também buscar esses fatores, né? São tópicos balizadores, né? As características de equipes, né, com alto desempenho e os fatores, né, são balizas, né, que a gente tem, assim, para comparar com a nossa equipe e analisar, né, se a gente está num caminho, se está faltando, o que pode melhorar, né? E, obviamente, que o processo de formação, né, esse processo de formação, ele identifica, então, que há, né, comportamentos, fases, né, em determinada etapa ou determinada durante o tempo do projeto, né, no tempo de trabalho da equipe, né, há essas fases, né, onde é interessante observar. E, né, como desenvolver, né, equipes de projetos, né? Então, aqui entra aspectos bastante interessantes: recrutar membros, conduzir reuniões, estabelecer identidade de equipe. A gente já falou desses tópicos aula passada, tá? Eu vou deixar uma leitura indicada aqui para vocês aprofundarem nesse assunto, tá? Que é naquele livro que eu apontei, que é o Gerenciamento de Projetos, o Processo Gerencial, está ali no aba para vocês, tá? Capítulo 11. Né? É um capítulo rápido, né, que fala de trabalho em equipe e que tem justamente essa abordagem aqui que a gente está trabalhando, tá? Então, é um excelente guia, né, de estudos em trabalho em equipe. Tá? Então, ali vocês podem aprofundar mais o que ele fala sobre recrutamento de membros, sobre reuniões, né? Sobre diferentes tipos de reuniões, né? E essas outras questões. Tá? Nós aqui, a gente vai estar mais focado na questão do pessoal, né, das competências específicas, né, do pessoal, né. A gente vai estar focado, quando a gente falar em matriz de responsabilidade, né, a gente vai estar focado em estabelecer, né, responsabilidades para cada, né, integrante do projeto, da equipe, né.
E assim como o perfil comportamental, né? Então, isso tem a ver aqui com recrutar membros, também tem a ver com conduzir, com a condução de reuniões, na medida que em reuniões também se define atividades, né? Define responsabilidades, tá? Então, basicamente, nesses dois primeiros aqui, a matriz de responsabilidade e o teste Belbin, né, que é um de perfil comportamental, eles vão estar atuando, tá? Então, então peço, principalmente, né, para quem vai trabalhar, fazer o projeto, o trabalho, a parte de trabalho em equipe, né, que leia o capítulo 11 ali do gerenciamento de projetos, o processo gerencial, tá? Ali tem uma abordagem mais ampla, né? Então aqui a gente encontra então um modelo de matriz de responsabilidade, né? É algo bem simples, tá? É algo também que a gente vem fazendo no, no Trello, né? Que é definir atribuições, né? Definir atividades, né? E responsabilizar pessoas por essas atividades. É um pouco parecido, né? Mais ou menos nesse sentido, mas é um modelo que a gente vai usar, é uma matriz de responsabilidade, modelo RACE, que a gente vai ver o que é isso, né? Então, qual é o objetivo da matriz de responsabilidade, que é essa matriz aqui, né? É mostrar as conexões entre as atividades do projeto e os membros da equipe. Ou seja, temos aqui, então, membros da equipe, né? Membros, e aqui temos as atividades do projeto, né? Então, qual é a relação de uma atividade do projeto com cada membro da equipe, né? Essa atividade, essa primeira atividade aqui, o que ela se relaciona com as pessoas? Como que ela se relaciona com as pessoas, né? Isso é muito interessante. Então, ela cria essa matriz de relação, tá? Entre pessoas e atividades. E apresenta de forma clara as responsabilidades e expectativas de cada integrante do projeto em relação a cada atividade, né? Então, ela apresenta as responsabilidades de cada integrante e as expectativas que esses integrantes têm em relação àquela atividade, tá? Por exemplo, né? Então, quando a gente usa o termo RACE, né, a gente está falando R de responsável pela execução, né? A de responsável pela aprovação, né? C de consultado, aquele que é consultado sobre determinada tarefa, né? E o I é aquele que é informado, né? Então, por exemplo, criar o termo de abertura do projeto, ou coletar requisitos. Vamos pensar aqui, coletar requisitos de projeto, né? Quem é o responsável, né? O responsável é o Carlos, né? Quem é que aprova, né, esses requisitos, né? Esse levantamento de requisitos, né? Quem é que aprova? É o Ben, né? Quem é que é consultado em relação a isso? É a Dina, então ela pode ser consultada, né? Simplesmente o Ed também pode ser consultado, né, sobre isso, uma opinião especializada, por exemplo, né? Uma pessoa que já vivenciou, passou por isso, né? O Carlos é o responsável, ele que tem que gerenciar, organizar isso, né? A questão de coletar requisitos, mas ele pode consultar a Dina, que tem experiência nisso também, por exemplo, né? Uh, e, e, e essa pessoa aqui é informado, né? Simplesmente informado. Ele quer receber essa informação. Então, é uma expectativa que ele tem, né? De receber essa informação, estar sempre informado sobre o que está acontecendo com a coleta de requisitos, né? Então, ele estabelece as responsabilidades e as expectativas, né? O Carlos pode ter uma expectativa em relação à consulta da Dina, né? A consulta com o Ed, né? Então, há uma expectativa também, né? Assim como o En tem uma expectativa de ser informado, né? Então, o Carlos provavelmente vai ter que informar o En de alguma forma, né? Ou como o Trello há uma, uma informação geral, né? Apresenta um quadro informativo, né? É bastante interessante o Trello. Então é isso, basicamente uma matriz de responsabilidade faz isso, né? Atribui, divide esse projeto em atividades, né? E atribui responsabilidades e expectativas para as pessoas.
Isso é muito interessante para te controlar, para te saber quem é responsável pelo quê, né? Atribuir, discutir isso em reunião, né? E claro, essas atividades podem ser bastante desmembradas ou macro da forma como está apresentado aqui, né? Isso aqui eu tirei do PMBOK, tá? Sexta edição. Vocês podem dar uma olhada lá no PMBOK sobre isso, né? Assim como vocês podem ver também organogramas, né, de recursos humanos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente essa questão de organogramas, tá? Não vamos ver aqui agora, mas tem ali no PMBOK, junto com a matriz de responsabilidade, tá? E aí existem diversos formatos, né, dessa matriz, conforme a necessidade do projeto, conforme a especificidade, né, ao gosto, né, de quem enfim, né, de quem está fazendo, né. Esse aqui é um outro modelo também, né, de matriz, né. Aqui a gente tem um outro modelo também, né, um churrasco com a turma, né, projeto do churrasco com a turma, tem as atividades, os envolvidos, né, a equipe e as responsabilidades e expectativas de cada um, né, para cada atividade. Tá? E essa aqui eu vou colocar no AVA, essa aqui também, essa matriz de responsabilidade para vocês, se quiserem usar, mas o que é interessante dela é a mesma coisa que as outras que eu citei acima. Só que ela está usando algumas figuras aqui para representar a mesma coisa do RACI, né? Representar essa mesma sigla aqui, mas isso não é importante, tá? O importante são as atividades aqui, né? Essas aqui são as pessoas, né? Na verdade, são os gerentes, coordenadores, né? E aqui são as atividades, né? É a mesma coisa. Só que ela acrescenta aqui, né, algo interessante que é a periodicidade que essas informações devem acontecer, né? Que essas rotinas, né, de verificações e informações devem acontecer. Às vezes, por exemplo, existem os relatórios diários de obra, por exemplo, né, os RDOs, ou relatórios diários de campo, né, também chamado RDCs, ou relatório diário de fábrica, né? Então, esses relatórios são relatório de atividades, né, que o planejamento e controle da produção usa, né, para controlar as atividades e saber o que foi feito durante o dia, né, quanto tempo levou cada atividade, né, enfim, quem foi que fez, né. São relatórios que a gente pode ver daqui a mais à frente nós vamos ver esses relatórios. Mas é um relatório, por exemplo, que é diário, né? Então, quem é o responsável pelos os relatórios diários de campo ou relatórios diários de obra, né? Quem é o responsável? O responsável é o fulaninho, né? Ele é responsável por elaborar o relatório, né? Mas, ao mesmo tempo que ele é o responsável de elaborar esse relatório, muitas pessoas se interessam por esse relatório, né? Então, quem é que deve ser informado desse relatório? Quem é que deve receber esse relatório, né, via eletrônico, por exemplo, ou até mesmo uma cópia física, né? Então, isso é interessante. Um relatório diário de campo ou de obra seria um documento diário. Então, às vezes, é interessante acrescentar essa coluna aqui com a frequência das informações, tá? Ou não, né? Aí isso vai depender, então, das características do trabalho, né, do projeto. Tá? Com relação ao perfil comportamental, então, a gente vai usar o teste Belbin, né, que é baseado na teoria de Meredith Belbin, que é uma pessoa em inglês, né? Ele trabalha com consultoria em equipes, né? Ele é especializado em equipes, né? Trabalha em equipe, né? Trabalha em universidades da Inglaterra, tá? Então, esse cara, ele cria um método, né, de autoconhecimento, um teste de autoconhecimento que busca analisar as personalidades das pessoas e seu comportamento em grupo, né? Então, ele é um teste de autoconhecimento
que busca analisar as personalidades das pessoas e seu comportamento em grupo, né? E as equipes devem ser estruturadas levando em consideração os perfis ou tendências pessoais, né, e personalidades dos indivíduos, ou seja, né, nós não podemos fazer uma equipe de líderes, né, ou uma equipe com o mesmo perfil comportamental de todos, né, pessoas mais só pessoas que são comunicativas, né, por exemplo, né, ou só pessoas que têm um perfil mais de liderança, ou somente pessoas, né, senão acaba faltando outras características que essa pessoa acaba tendo alguma fraqueza, né? Então, o lance é esse, é tu perceber, verificar qual é o teu perfil, né? Verificar qual é o teu perfil e as equipes têm um perfil misto, né? Um perfil diversificado, né? Isso é interessante para esse grupo, essa equipe se ajudar mutuamente nas diversas interações, diversas situações que o projeto tem, né? E uma outra coisa interessante também é que o perfil ele é momentâneo, né? O teu perfil, né? Como de trabalho em grupo, né? Ele é o perfil atual, né? No momento. Na medida que a gente consegue evoluir no perfil, né? Evoluir comportamentalmente, né? Evoluir nosso comportamento, né? Daqui a um ano, por exemplo, 6 meses, um ano, depois de passar por um treinamento, coisa assim, as tuas concepções, as tuas atitudes, né? Elas podem mudar, né? Elas podem sofrer alterações, né? Então, daqui a um ano, tu provavelmente não vai ser o mesmo. Então, esse teste provavelmente não é o mesmo, né, daqui a um ano. Então, é interessante repetir esse teste, né, em períodos de tempo, já que o teu perfil comportamental ele muda com as tuas experiências, né, com as tuas vivências, com as interações, enfim, né, não é algo estático. Então tá aqui, esse aqui é o Belbin, né, o criador do modelo, né? E ele atribui 9 papéis, né? 9 perfis comportamentais, né? De equipes, né? Que complementares, assim, né? 9 papéis complementares. Tá? Esses papéis são o seguinte, né? Papéis na equipe, então, é o pensador, né? Plant, né? Mas ele em português aqui é o pensador, né? Ele tem um perfil, né, que, como contribuição, ele é criativo, imaginativo, né? Pensa fora da caixa, gera ideias e resolve problemas complexos, né? Algumas limitações, né? Possíveis limitações, né? Ignora procedimentos, fragilidade na comunicação, né? Possíveis limitações. Outro perfil é um investigador, né? Perfil investigador, né? Entusiasta, comunicativo, explora as possibilidades e cria network. Possíveis limitações, né? Muito otimista, perde o interesse quando o entusiasmo inicial passa. Claro que todos nós temos um pouco de cada, né? E esse teste ele vai permitir o seguinte, vai atribuir uma escala para isso, né? A gente vai ver ali que a gente vai ter uma escala para isso, né? Para cada perfil desse. O que a gente tem, né? De cada perfil, quanto, né? Que a gente tem de cada perfil desse. Coordenador, né? Tem maturidade, confidente, identifica talentos, esclarece os objetivos, delega eficientemente, né? Possíveis limitações, pode ser manipulador, tende a reduzir a sua carga de trabalho, né? Afinal de contas, o trabalho em equipe tende a compartilhar, né, a carga de trabalho. Articulador, né, desafiador, dinâmico, reage bem sob pressão, tem coragem para liderar e vencer obstáculos, né? Possíveis limitações, é autoritário, provocativo e fere o sentimento das pessoas, né? Isso também, né, não é interessante do ponto de vista de limitações aqui, né? Autoritarismo e ferir sentimentalmente as outras pessoas, né? Agredir as outras pessoas em termos emocionais, assim. Afinal de contas, todos precisam estar com o mesmo alinhamento, né, de pensamento ali, né, com um conjunto, né,
unidos, né, de maneira forte, né, para conquistar o objetivo. O analista, né, sóbrio, estrategista e discernimento. Analisa todas as opções e julga com precisão, né? Limitações, problemas em liderar, problemas para liderar e inspirar pessoas. Pode ser crítico demais. Né? O facilitador, né, cooperativo, perceptivo e diplomático. Né? Isso aqui está em português de Portugal. Diplomático, né? Executa e resolve conflitos. Né? Algumas limitações, indeciso indeciso em situações de confronto, evita confrontos diretos. Né? Isso também é uma característica que, dentro de trabalho em equipe, na liderança, né, tu evitar o confronto ou titubear em confrontos pode ser algo problemático também, né? Afinal de contas, o projeto ou dentro do projeto, né, as interações, né, entre as pessoas, elas muitas vezes aparece a questão do confronto, né, de confrontar ideias, né, discutir ideias, né, e prevalecer as ideias, né, confronto. O implementador, né, eficiente, confiável, tático, né, transforma ideias em ação e organiza o trabalho que deve ser realizado, né, ou é uma mão na massa, né. Às vezes pode ser inflexível e lento para responder às mudanças, né. Mudanças em projetos, né, acontecem bastante. O realizador, né, cuidadoso, ansioso, contencioso, né, procura por erros, polido e perfeccionista. Né, possíveis limitações, pode ter dificuldade para concluir as atividades. Especialista, né, resoluto, dedicado, gosta do processo de aprendizagem e reúne conhecimento e experiência, podendo resolver problemas em áreas-chave, é um perito. Né. Tendências, como limitações, tendências a ser extremamente técnico. São os perfis comportamentais, tá? Atribuídos por Belbin. Eu coloco uma leitura complementar para vocês, onde trabalho em equipe, vocês, principalmente quem vai fazer o trabalho de trabalho em equipe, né, apresentar o trabalho em equipe, é esse livro aqui, o capítulo 11, né, vai abordar de maneira bem interessante o processo de trabalho em equipe. Né. Também pode se basear lá no trabalho em equipe, né, do ICB, né, capítulo 4, se eu não me engano. Mas varia. Indivíduos que trabalham em gerenciamento de projetos, né, trabalho em equipe, competências de pessoas, né, pessoais, trabalho em equipe. Matriz de responsabilidade, né, isso aqui nós vamos trabalhar também, vamos apresentar essa possibilidade, né, e teste Belbin, né, deixei um videozinho para vocês também aqui ver algo a respeito do teste Belbin. O teste Belbin, né, a aplicação do teste Belbin nós podemos fazer, né, era a dinâmica que eu iria propor em aula, né, mas como vamos ficar na gravação aqui, né, vou deixar para vocês fazer isso em casa, né. Então, essa planilha aqui, tá, é uma planilha do teste Belbin, né, então tem a descrição, né, do que é o teste Belbin e como que faz, tá. Os dados, aqui são as perguntas, tu responde esse banco de perguntas aqui, né, do banco 1, né, pergunta 1, pergunta 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. E como é que tu responde essas perguntas? Tu vai ler todas essas opções e vai atribuir uma nota de 1 a 10, né, de como que tu te identifica, né, como que é as tuas experiências, como que tu te viu trabalhando em grupo, né, como que tu te viu trabalhando em grupo. E tu dá uma nota, tu não precisa dar nota para todas, né? Tu pode, por exemplo, aqui, enxergo facilmente novas oportunidades, bem como as aproveito. Bom, eu acho que isso é nota 5. Tu vai distribuir 10 pontos, na verdade a questão é a seguinte, tu vai distribuir 10 pontos por
por aqueles itens que tu te identificar, né? Tu pode te identificar tanto com um item que tu dá 10 para ele, né? E 0 para nenhum para os outros itens, tá? Assim como tu pode, eu me identifiquei 5 com esse e 3 com esse e 2 com esse. Pode ser assim também, né? Pode ser que eu me identifiquei com todos, né? Por exemplo, me identifiquei com quase todos, 2, 2, 2, 2, e é isso aí, né? Atribui-se nota 2 para todos. Pode ser, né? Normalmente a gente se identifica mais com um do que com outros, né? Então a gente vai atribuindo pesos, né? Para isso, tá? Então responde essas 7 questionamentos, né? Então distribui teus pesos aqui, tá? Aqui na descrição tem como fazer isso, tá? Falando exatamente isso que eu falei, né? Aqui ele vai te dar um resultado, aqui ele vai te dar resultado, né? Aqui tem essas características, né? O perfil do pensador, né? Ele vai te dar o resultado aqui em porcentagem, ó. O PL é Plants, né? Tá na sigla em inglês, que é o pensador. O RI é investigador, né? Perfil investigador. O CO é coordenador, né? E por aí vai. Então ele vai te dar em porcentagem, assim, qual é quantos por cento tu tem, né, de cada perfil desse, né? E aí ele vai aqui tu tem uma descrição mais detalhada, tá? Desses perfis, tá? Uma descrição mais detalhada. E aqui ele vai te dar um gráfico esse gráfico aqui é um tipo rosa dos ventos, né? Intensidades dentro de cada perfil, tá? O PL é o pensador, o RI é o investigador de recursos, investigador, né? O CO é o coordenador, SH é o articulador, o ME é o analista e por aí vai, já que essas iniciais são em inglês, tá? A terminologia em inglês. Então ele te dá um perfil de intensidade aqui, né? Tipo uma rosa dos ventos, mas é um perfil de intensidade, né? Para cada uma dessas características aqui. Essa drop points aqui, esse DR, né? Não se adapta a nenhum dos papéis, ou seja, pode ter algum perfil de resposta que tu coloque, né? Que tu não se encaixa em nenhum dos papéis. Então, pode ser que isso aconteça. Algumas observações também, tá? Mas é uma planilha bem interessante que vocês podem levar para ser aplicado no dia da apresentação. Isso aqui, acredito que em 20 minutos as pessoas ter um tempo de responder, tá? Uma dinâmica e já tem o resultado na hora, né? Já tem o resultado na hora. E esse é um resultado que ele pode ser compartilhado com as outras pessoas também, né? Na medida que a gente reconhece o perfil do outro, né? Isso na verdade, é interessante em reconhecer, né? Em saber o teu perfil e expor o teu perfil para os outros, né? E da mesma forma os outros expor, né? Os seus perfis, né? Para que todos se conheçam, né, e possam contribuir numa fraqueza de outro, né, ou tu pode contribuir com a tua, né, com a tua habilidade, né, enfim, e até mesmo para questões de seleção, né, no processo seletivo, pessoas podem responder isso aqui, né, e tu tá atrás de um perfil comportamental específico, né, de uma pessoa que tem um determinado tipo de perfil comportamental. Pode ser feito numa seleção também, né? Tá? Então deixa isso aqui lá no Ava para vocês também, tá? Essa planilha já pronta para vocês desenvolverem com o pessoal. Eu acho que é isso, tá? Faço uma apresentação um pouco mais rápida hoje, né? Faço uma apresentação um pouco mais rápida, tá? E fico disponível para quem tiver dúvidas, né? Podem me escrever, a gente marca uma reunião, né? E a gente pode esclarecer dúvidas.
Certo, pessoal? Vou encerrar a gravação aqui. Um abraço a todos.